Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou bem e vim hoje aqui relembrar vocês sobre as nossas aulas de ciências. Estão com saudade? Será? Vamos lá. Nós vamos entrar num conteúdo novo, né? Como na última aula nós finalizamos a correção da atividade, nós vamos entrar num conteúdo novo que fala sobre a classificação dos seres vivos. Mas aí você pode dizer, tia, mas a gente já estudou tanto isso. A classificação dos seres vivos, a gente sabe que são animais vertebrados, invertebrados, a gente sabe que tem mamíferos e tudo. Quando a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que as coisas ganham um tom de engrandecimento, vamos dizer assim. As coisas, a gente vai perceber que o que a gente estudou agora, elas fazem parte de uma pequena porção de uma coisa bem maior, certo? Então, por que classificar? Por qual motivo a gente tem que classificar? Certo? Eu vou passar um videozinho para vocês agora, pequenininho, para que vocês entendam a necessidade de classificar. Você classifica as coisas? Na sua casa, como é que você classifica as coisas? Vão pensando aí enquanto a gente dá uma paradinha para assistir o vídeo e voltamos em seguida.
Então, pessoal, gostaram do vídeo? Bem explicativo, né? Agora, vamos ver. Você guardaria o papel higiênico dentro da geladeira? O seu tênis, depois do futebol, depois de brincar na rua, você guardaria na gaveta das suas roupas limpinhas? Não, né, pessoal? Por quê? Porque a gente faz a classificação dos lugares adequados para cada coisa. Então, nós já fazíamos as nossas classificações muito antes dos seres vivos serem classificados. Viu que interessante? Eu gostaria que vocês agora ouvissem essa leitura e respondessem para mim rapidinho o que vocês acham. Vamos pensar. Imagine que você perdeu uma caneta. Onde você começaria a procurar? Na gaveta? Onde estão suas meias? No estojo do seu irmão? Na caixa de primeiros socorros? Explique a importância da classificação para resolver esse problema. Muito bem, João. Obrigada pela participação, por ter atendido o pedido de tia Valéria tão prontamente. Então, aonde seria, gente? Lógico, no estojo do irmão, né? Se a gente está entendendo que classificar é colocar os objetos, as coisas, de acordo com o gênero de necessidade, de acordo com uma forma organizacional, então claro que vai ser no estojo. É mesmo você chegar no supermercado, ter uma marca de feijão aqui, um arroz ali, outro açúcar aqui, daqui a pouco você chega na seção de biscoito, já está misturado o açúcar já está misturado com Danone, já está misturado com leite. Então, você vê que os supermercados e a nossa vida, ela não é diferente, né, do que acontece na ciência, do que acontece na biologia. Então, o que eu digo a vocês é o quê? Será que as coisas de vocês estão organizadas? Será que estudo está tão bem classificado assim que facilita estudar, facilita procurar suas coisas e tudo? Atenção, pais, fiquem de olho. A partir de hoje, eles já sabem a importância de classificar, a importância de organizar e vai ter que manter tudo certinho, tudo bonitinho. Mas voltando para as ciências, vamos agora falar essa aplicação prática voltada agora para o aspecto biológico, certo? Nós vamos voltar lá para muitos anos antes de Cristo, certo? Quando o grego Aristóteles falou a primeira vez em dividir os seres. Como ele dividiu? Seres superiores e seres inferiores. Tia, mas isso é por conta do tamanho de um ser maior, o outro ser menor, de um ser mais importante e o outro ser menos importante? Não. O que ele levou em consideração para classificar dessa forma? Que os seres superiores eram seres que tinham sangue e os seres inferiores eram seres que não tinham sangue. Simples assim. Ele observou a natureza e criou a sua forma de classificar. Por muito tempo, isso foi aceito. Até que apareceu um novo estudioso, um médico, botânico, certo? Um sueco, com o nome de Linné, mas que a gente conhece por Linneu. O que foi, tia Valéria, que esse Linneu fez? Ele criou o sistema natural. O que é esse sistema natural? É a forma de dividir as espécies, certo? Que aí deixaram, a gente chama de espécie, mas você vai ver que na divisão dele a espécie é o menor dos subgrupos, certo? Ele criou critérios biológicos para dividir os seres, certo? O sistema artificial, que é o que a gente estava falando dos objetos, lembram? Pronto. Esse sistema artificial não tem nada a ver com o nosso sistema natural que a gente vai estudar agora, certo? Então, Aristóteles ficou conhecido como sendo o pai da zoologia. E o que é zoologia? Zoologia é um ramo da biologia que estuda os animais, certo? Só que tem muita coisa mais para se estudar e não somente os animais, certo? Por isso que esse sistema criado por Linneu, ele ganhou tanta expressividade e ele é importante e utilizado até nos tempos atuais. Lembra, ele viveu lá no século XVIII, lá em 1775, certo? A teoria dele data mais ou menos de 1735, mas até hoje a teoria dele ainda é aceita. Foram colocadas alguns itens para fazer um complemento, mas sempre respeitando
Entenderam até aí? Então, ele se tornou não o pai da zoologia, porque o pai da zoologia é Aristóteles, mas ele se tornou o pai da taxonomia. Olha que nome, gente. Taxonomia, que dividia em 7 pequenos pedaços, que eles chamavam de taxon. A gente tem que falar devagar, porque o nome é complicado, viu? Então, são 7 taxons. Vocês lembram que eu expliquei para vocês que existia a célula, o tecido, o órgão, o sistema, para em seguida um organismo. Lembram disso? Então, isso é mais ou menos nesse sentido. Nós vamos começar dos 7 taxons. O primeiro, o reino, certo? Que é o mais abrangente de todos. Aí, para dar uma funilada, vem o filo. Depois do filo vem a classe. Em seguida, a ordem. Depois, a família, o gênero e, por último, a espécie. Viu que a gente estudou lá no 6º ano que espécie era, né? Parecia ser aquela coisa mais complexa de todas. E nessa organização, né, da taxonomia, nós vamos perceber que a espécie vai ser o subgrupo mais simples dentre todos, certo? Ouçam esse recadinho aí que vocês vão receber nesse instante. Boa tarde, gente. Hoje eu vim ler aqui Microscópio da página 37 do livro de ciências, que é esse aqui. Esse primeiro aqui. Vou ler agora. Taxonomia ou sistemática é um ramo da biologia que estuda a classificação e a nomenclatura dos seres vivos. É isso. Beijos, saudades. Oh, Emily, saudade também. Saudade de vocês todos, gente. Mas a gente, para segurança, precisa ficar distanciado mais um pouco. Esperamos em Deus que passe logo, né? E enquanto isso, a gente vai matando a saudade, assim, da forminha que der. Vamos continuar agora falando sobre espécies. Recordo que eu também já conversei com isso, porque assim, os conteúdos eles vão e vêm, e a gente tem que estar fazendo um gancho entre um e outro para que as coisas, as informações se encaixem da melhor forma possível pra gente, né? Porque aquele tempo da decoreba já passou, hoje o tempo tem que ser o tempo do entendimento, o tempo das colocações, o tempo de realmente perceber as coisas para assim aprender, e não aquela decoreba que com 2 dias você acaba esquecendo, né? Então vamos lá. Nós já falamos sobre espécies que são diferentes, certo? Aparentemente são iguais, mas que quando cruzam geram descendentes que não são férteis, certo? E o que é que acontece? Porque eles realmente não são da mesma espécie. E vocês vão perceber isso bem claro a partir de agora, de quando a gente começar a estudar o sistema natural de Linneu, certo? Lembram que a gente comentou, a égua até pode cruzar com o jumento, porém o filhote, ele não será fértil, né? Ele não vai dar continuidade à espécie, certo? Assim como o cavalo pode cruzar com a jumenta e vice-versa, certo? Então vamos aqui. Eu vou colocar uma imagem do ladinho de uma tabelinha para vocês entenderem. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, certo? Vamos para um animal bem comum, bem do nosso dia a dia, que é o cachorro, certo? Lá em cima no reino, você pode perceber, tem um monte de animais. Por quê? Porque é o reino animal. Então, o reino animal vai ter cão, lobo, raposa, urso, homem, sapo, barata e assídia. Nome estranho, né? Pronto. Aí vai vindo um funil. Vocês estão vendo que eles estão assim naquela forma de funil, como se fosse um cone de um sorvete, porque vai afunilando, certo? Aí depois a gente vem o filo, que vai separar alguns e vai continuar outros. É mais ou menos como aquele jogo de queimado que a gente brinca na escola, né? Não vai afunilando? Uns vão sendo eliminados, tá? O Big Brother. Então a gente vai eliminando, mas de acordo com as observações biológicas dos seres, certo? Agora nós temos o filo, que são dos cordados. Quando a gente tem o filo, a gente já tirou quem de fora? A barata. Não é isso?
Depois agora a gente vem ao um subfilo. Eu não vou me atentar muito a isso agora, porque ainda não é para isso. Então, façam de conta que ele não tá aí. Vamos pular do filo para a classe. A classe é de quem? Dos mamíferos. E os mamíferos são aqueles seres que a gente sabe que têm as mamas e que alimentam seus filhotes com seu próprio leite, né? E que geralmente eles são gerados dentro da barriga das fêmeas, certo? Então, quando a gente vem para eles, a gente já vai para os mamíferos. Então, aqui eu já tirei quem? Tudo que não era mamífero. Já sobrou o cão, o lobo, a raposa, o urso e o homem. Vamos para a ordem. Esses animais agora vão para o funil da ordem dos carnívoros. Viu? O homem já saiu, porque agora só ficou o cão, o lobo, a raposa e o urso. Afunilando mais, nós temos a família. Qual é a família? A família dos canídeos. Sobrou quem? O cão, o lobo e a raposa. Vejam como eles são bem parecidos, né? Mas a gente vai afunilar mais, porque ainda tem o gênero. Quando chega no gênero, é o gênero dos canis, certo? Sobraram somente dois. Sobraram o cão e sobraram o lobo. Por sua vez, é agora que você vai entender mais claro. Eles são muito parecidos. Muito. Mas se eles cruzarem, vão ter um descendente fértil? Não. Por que não? Vejam embaixo que eles não são da mesma espécie. Apesar de serem muito parecidos, apesar de ter algumas semelhanças, mas eles não são da mesma espécie. E a gente vai perceber isso agora, por quê? Porque a espécie do cão doméstico, do cão que a gente está acostumado a criar na nossa casa, de ser o melhor amigo do homem, ele pertence à espécie do canis familiares, que não é o caso de todos os outros. Então, vocês entenderam a importância de um sistema natural que vem ao longo desse funil, certo? Eliminando até vocês entenderem quais pertencem a qual espécie, até que ponto eles são semelhantes e a partir de quando eles deixam de ser semelhantes. Eles começam todos sendo animais e depois aquilo tudo vai mudando. Vamos agora ver o que é que acontece quando existe de espécies parecidas, um cruzamento, nasce um filhote, mesmo ele não sendo defeituoso. Mas o que é esse filhote? Me explique aí, Larinha. Microscópio: quando dois animais de espécies diferentes conseguem cruzar e gerar um filhote saudável, esse filhote é chamado de híbrido. Obrigada, Larinha, também pela sua participação. Um beijo, tia. Vejam só. Então, você agora já sabe, né? Que os seres da mesma espécie que cruzam e que geram descendentes que não são férteis, eles são chamados de híbridos. Tia, mais uma vez eu vi passando uma reportagem na televisão que uma mula teve um filhote. Ah, isso pode acontecer? Pode. Quando isso acontece, é um fato muito raro e os cientistas já saem correndo para investigar, para entender o porquê que isso acontece, certo? Mas é uma coisa muito rara, certo? Mas os híbridos são os filhotes de espécies diferentes que, apesar de nascerem saudáveis, geralmente não são férteis, certo? Nossa, vocês perceberam que a gente vai estudar uns nomes bem complicados? Não, da onde veio esses nomes complicados? Foi usado uma nomenclatura toda especial para caracterizar os filhos, para caracterizar as classes, o gênero, as famílias, certo? Inclusive as espécies também. Mas esse assunto a gente só vai trabalhar na próxima aula. Como esse assunto é um pouco extenso e complexo, diferente de tudo que vocês estão acostumados, então eu preferi fazer pausadamente para que vocês aprendam da melhor forma possível, certo? Vamos ficar por aqui por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Pause, assista, reassista quantas vezes forem necessário. Se precisar tirarem dúvida, vocês sabem como conversar com tia Valéria facilmente. E eu vou deixar para vocês
3 questõezinhas super fáceis. Como eu não concluí todo o capítulo, então eu não quero que vocês respondam o livro. Mas eu não vou deixar vocês assim, com saudade de fazer uma atividade bem instigadora, bem diferenciada. Então, vou colocar no grupo 3 perguntinhas básicas para vocês responderem com todo capricho. Tchau, gente. Até a próxima.